Então quer dizer que tem falsidade no ar, seres de luz que estão tentando nos enganar. Gente, o Alexandre vai colaborar muito com esse conteúdo de hoje. A partir de agora, conte-nos tudo, derrame no tapete. Então, realmente existem, né, de acordo com as experiências de quase morte, de acordo com as experiências fora do corpo, existem seres que nos protegem, que alguns chamam de guia, mentor, anjo da guarda, espírito benevolente, benfeitor extrafísico. Eu gosto de chamar de amparador, que é o termo aí que muitos estudiosos da consciência utilizam. Então, esse amparador, ou esse ser de luz, como é chamado no EQM, é alguém geralmente apresentado, especialmente em filmes, como alguém benévolo, como alguém cheio de positividade, que vem, nos ajuda, nos auxilia na nossa vida. Então, é de fato um ser que nos ampara, que nos ilumina ou que nos guia dentro das suas possibilidades para que a nossa vida seja bem sucedida. Isso existe, claro que existe. As experiências de quase morte, por exemplo, estão repletas de relatos com seres de luz. Mas, todavia, entretanto, o tema de hoje, até que o Flávio falou, não é nem só instigante. O nosso tema de hoje ele é polêmico. Por quê? Porque também já foi identificado seres que parecem que são de luz, mas são trevosos. Seres que parecem bem intencionados, mas querem só atrapalhar e acabar com a nossa vida. Seres que parecem de uma enorme sabedoria, mas que quando você vai analisar, aquilo ali ainda é muito complicado, assim, muito abaixo do nível que deveria ter. Então existe a falsidade, existe a enganação até mesmo nessas experiências em outras dimensões. E, portanto, eu vejo que o nosso bate-papo hoje ele vai ser excelente, por quê? Porque você tendo noção do que é um amparador, um mentor, um ser de luz real, genuíno, daquele que é um falsário, um farsante, e até mais, por que alguém se daria o trabalho de tentar te enganar? Por que alguém parece um ser positivo, parece um anjo, quando na verdade não é nada daquilo? Então, esse assunto ele é muito rico. E eu costumo dizer o seguinte: para tudo que for dito aqui, procura ter uma certa criticidade. Leve para o lado crítico, não acredite em tudo que for falado, até porque muita informação que eu vou falar aqui vai às vezes doer em certas pessoas, em certas linhas do conhecimento, que podem falar, mas espera aí, isso que você está falando que é errado, para mim era o certo. O que você está chamando de fake, você está chamando de enganação, para mim era aquilo que era o topo do topo, que era o melhor que eu tinha na minha concepção, sabe? Então, primeiro, vamos começar entendendo quem é esse ser de luz, quem é esse amparador. O primeiro ponto que é importante se dizer é o seguinte: todo ser que nos ajuda e que nos protege, ele é uma consciência ou um ser que faleceu. Praticamente sem exceções. Ah, mas espera aí, quer dizer que quem me ajuda, o ser que me protege, é alguém como eu, como nós? Sim. E para muitas pessoas, isso é uma revelação absurda, é um choque. E quem me conhece sabe que eu falo muito de experiência fora do corpo e de experiências de quase morte. Pessoas que voltaram da morte contando o que elas viram. Que é um tipo de saída do corpo forçado, né? E as pessoas ficam chocadas quando elas veem que esse ser de luz é alguém como a gente. Alguém que você pode falar, um amigo que pode te abraçar, que faz piada. Sim, amparador pode fazer piada, são bem-humorados, mas não é um ser assim necessariamente angelical, do tipo que tem asas enormes, ou que é um ser que é puro no sentido de que ele nunca tocou, nunca renasceu aqui na Terra. Não. Quase todos praticamente já renasceram aqui. E alguns ficam mais chocados ainda
quando descobrem que esses amparadores, ou que esses seres protetores, que hoje são extrafísicos, que hoje são invisíveis, já viveram com a gente inúmeras vidas, como amigos, como amores, como familiares. E, portanto, uma conclusão que para nem todos é óbvia, mas que para quem passa por essas experiências é que esses seres, na verdade, são nossos amigos milenares. Amigos milenares, que por um gesto de fraternidade, de amor no sentido de compaixão, de afetividade com a gente, eles continuam olhando por nós, intercedendo quando é possível, muitas vezes não podendo fazer nada, porque é uma questão de livre-arbítrio, e ele olha você errar, lamentando o buraco que você está entrando. Então, esses seres, eles nos acompanham por afetividade. Então, eu sei que já começa aí um certo choque, porque alguns falam, não, mas tem o santo não sei das quantas, que foi criado e tal, mas olha, na prática não acontece assim. Inclusive, muitos desses amparadores, tanto na quase-morte quanto na saída do corpo, eles podem transfigurar a própria face, quer dizer, eles moldam a sua aparência de acordo com as suas preferências. Recentemente, lá no meu canal Dimensão Mental, eu li um caso de uma mulher que ela estava ali numa dimensão elevada, fora do corpo, uma quase-morte, e ela encontra um ser assim muito forte, muito poderoso, e que aquele ser fala telepaticamente para ela o seguinte, fala, olha, o que você quer que eu seja? Deu opção, e na hora, aquela mulher tinha um viés religioso, e ela pensou assim num anjo, e da mesma forma aquele ser que não tinha forma nenhuma, se transformou no anjo de asas que ela tinha imaginado mentalmente. E muitos casos são exatamente... Mas esse foi flagrante, porque ele perguntou, o que você quer que eu seja? Me fala, você quer que eu seja Buda? Você quer que eu seja a aparência de um eremita tibetano? O que a pessoa lhe quisesse, ele se transfiguraria para agradar ou para ter uma conexão melhor com aquela pessoa, sabe? Então, o amparado, mas ele não faz isso de sacanagem, do tipo, para iludir, para ludibriar. Esse não é o falso ainda. Esse ainda é o verdadeiro, mas eles fazem isso por respeito aos nossos gostos e aptidões. Então, se você gosta de uma vibe mais oriental, ele vai fazer aquilo. Se você gosta de uma vibe mais de, um padrão mais de seres europeus com roupas brancas, ele vai fazer. Ou túnicas, enfim. O que você quiser, ele se transfigura para aumentar a conexão energética com a gente. Então, nessa quase-morte, nessas experiências fora do corpo, é chocante as pessoas perceberem que muitas vezes pode ser até um parente. Ah, meu protetor é uma ex-avó. Ou até alguém que ele sabe que é muito familiar, mas não identifica de onde que vem. E são justamente, como eu falei, as famílias milenares, as famílias de alma, ou as famílias de múltiplas vidas. Então, seres que vêm ali evoluindo com a gente constantemente. E detalhe, muitas vezes é feito um revezamento de ajuda. O que significa isso? Então, digamos que eu tenho um ser, um amigo, ou seres que são a minha família de múltiplas vidas, que estão me acompanhando há séculos ou milênios, por afeto, por conexão e tudo mais. E, de repente, claro, eu vou descartar esse corpo como todos nós e vou passar para o plano extrafísico. E aí, na próxima vida daquele que mais me protegia, que mais me resguardava, que mais me ajudava, pode ser que eu faça o papel de amparador ou de ser de luz dele. Então, ele vai passar pelas dificuldades aqui da vida humana e eu vou estar lá ajudando, energizando, inspirando, fazendo tudo aquilo que um ser com essa atitude faz. Então, o amparador, ele é alguém afinizado com a gente. E isso é um ponto importantíssimo de se entender. Então, quando você entende que há uma família ou que há grupos evolutivos, pessoas que, por afinidade, não ideológica, afinidade de pessoas, você gosta de outro, eles gostam de você e todo mundo se gosta. Esse grupo é afim. Portanto,
Cada pessoa vai ter o amparador ou ser de luz que ela merece, ou que ela tem conexão. Portanto, se você é uma pessoa que no seu dia a dia você costuma falar mal dos outros, você puxa o tapete, seu nível de ética é baixo, né? A sua moralidade também, se você, enfim, o modo como você se manifesta vai refletir na qualidade e na conexão que você vai ter. Então não é porque você nasceu no dia X de abril que você vai ter um ser poderosíssimo te ajudando, não. Os amparadores se conectam com a gente pelo que a gente faz. Tem pessoas que são tão egoístas que não dão espaço para serem ajudadas, porque ela só pensa nela mesma. É só como tirar vantagem. Então, antes de a gente falar quais são os falsos amparadores, é preciso dizer, você se conecta com quem? Quais seus interesses? Quais seus princípios? E veja, não é na teoria, é na prática. Tem gente que tem um princípio X, na vida humana ela faz Y, ela faz totalmente o contrário. Publicamente ela fala, só gogó, ela fala uma coisa, mas nos bastidores ela age completamente, de forma completamente antagônica. Então, os amparadores focam no que a gente faz, não no que a gente fala, não no que a gente diz. E de acordo com quem você é, você pode estar se conectando com seres altamente evoluídos, como você pode estar se entrosando com seres muitas vezes deploráveis, que não vale, naquele momento não vale nada na sua vida. Então, é preciso ter uma boa noção. Agora, eu imagino, né, Flávio, várias pessoas já apareceram aqui falando de amparador, de ser de luz, mas aquela pergunta chata, todo mundo tem amparador, né? O que você acha será que dá para perguntar no chat para o pessoal colocar? O pessoal vai respondendo aqui então. Então, quem está no chat aí, coloca aí, o que vocês acham? Todo mundo tem um ser que protege ou tem gente que não tem ninguém? Tem gente que está sozinho? Porque para muitas pessoas é uma coisa quase que inadmissível você pensar que existem pessoas que estão desprotegidas. Vamos pensar que o amparador também tem o seguinte, ele não é só aquele que protege. O amparador, a figura dele, ele é um técnico, ele é alguém especializado em algo que você é bom. Então vamos pensar o seguinte, se você é muito bom em escrever, você vai ter um técnico que pode te ajudar nesse sentido. Se você é uma pessoa que tem uma boa comunicação, pode ter amparador envolvido com aquilo. Se você é alguém que faz sopão, que faz alguma tarefa ali de caridade, de consolação, pode ser que você tenha amparadores por causa disso. Mas quando você não desenvolve ou não atua com nenhuma potencialidade, fica mais complicado. Por quê? Vamos pensar o seguinte. Vou repetir. Esses seres de luz, esses seres extrafísicos, eles se conectam conosco pelas nossas potencialidades, pelo que a gente tem de bom. Da mesma forma que os seres doentes, espíritos obsessores ou assediadores, né, encostos astrais, nome que quiser dar. Esses seres negativos se conectam com a gente pelo quê? Pelas nossas imaturidades. Então, para você estar atuando como amparador, você tem que fazer algo de positivo. Isso é um ponto. Agora, eu vi que vários responderam aqui. A maioria respondeu que tem, outros responderam que não. Mas, de acordo com as experiências de quase morte, as experiências fora do corpo, se percebe que nem todo mundo tem amparador. E por quê? Porque as pessoas em vida não estão fazendo nada naquele momento, naquela fase. Ou seja, esse é um exemplo claro, acho até que já falei isso aqui no Flávio uma vez. Se você passa o dia inteiro na frente da TV ou na frente do videogame e você não faz mais nada, você não precisa de amparador.
Amparador, o ser de luz, me inspira aqui. Qual série que eu vou assistir agora? Você não precisa dele. Entende? Agora, não vamos confundir uma coisa. Ser ajudado por outras dimensões é uma coisa. Todo mundo é, sem exceções. Agora, ter um amparador, ter um técnico que atua contigo de acordo com as suas potencialidades, isso nem todo mundo. Entenderam? Então, ser ajudado, todo mundo é, mas ter alguém especializado caminhando contigo na maior parte do tempo, ou sempre você está atuante ali, já não. Por exemplo, uma pessoa que está envolvida com a criminalidade, ela passa o dia pensando, como é que eu vou trapacear, como é que eu vou dar um golpe, como é que eu vou fazer alguma coisa para arrancar dinheiro dos outros. Essa pessoa não tem amparador. Ou você acha que o amparador vai inspirar ela? Não, fulano é o seguinte, fale isso aqui que você vai enganar mais pessoas. Essa inspiração não vai vir. E se vier, não é de seres elevados, não é de seres de luz. É o outro espectro, né? Ó, o que isso é peso? Isso é peso? Isso é dinheiro antigo? O que é isso aí? Dinheiro antigo que eu guardo Ah, para as. Nunca se sabe, é sempre bom ter um dinheirinho. Olha aí. então, pessoa que faz tudo, né, para dar o golpe para ganhar mais dinheiro, ela não tem amparador. Ela não tem. Ó, Em- antes que as pessoas, depois que não conhecem o canal, pensem que é dinheiro verdadeiro, é dinheiro que não vale mais, viu? Dinheiro antigo, que eu chamo de faz-me rir. Continue. Sim. Inclusive, esse dinheiro antigo e algumas notas têm certo valor se for vender para colecionador. Mas é claro que não é a mesma coisa de antes, né? Agora, caso você esteja pensando, mas espera aí, eu tenho um amparador ou não tenho? Basta ver sua vida hoje. E aí, tem pequenos detalhes que podem ajudar. A própria profissão sua pode ser que você tenha um amparador de função dali. Então, um professor, alguém que educa, tem seres preocupados com isso. Uma pessoa que é um engenheiro, pode ter que tenha, mas matemática, sim. Fazer um bom trabalho. Tem certas obras de engenharia que podem dar problemas, que podem causar danos. Então, assim, a sua profissão diz sobre você, os seus projetos, o seu lazer, tudo isso diz sobre as suas questões. Digamos que seja uma pessoa que queira sair do corpo. Eu quero aprender a ter essa experiência aí. Na minha casa, aplicar técnicas e ter saídas do corpo. Se você é bem intencionado, só de você querer fazer isso, pode ser que apareçam vários amparadores para te ajudar, vários seres técnicos que, nas suas vidas passadas, ralaram muito para desenvolver as experiências fora do corpo. E eles foram bons naquilo. Então, hoje, eles têm autoridade moral para ajudar qualquer pessoa que seja boa nisso. Entende? Como eu falei, um amparador é um técnico. Se você quer desenvolver algo, não vai aparecer alguém que não sabe nada do assunto. É alguém que é um especialista naquela área. Por exemplo, você quer começar a desenvolver o autoconhecimento. Quem sou eu? Quais as minhas qualidades, minhas tendências, meus valores? Começa a se investigar, fazer a chamada autopesquisa. De repente, o que vai acontecer? Vai vir consciências extrafísicas, amparadores, seres de luz, que em vidas passadas foram profundamente dentro de si próprias. E elas têm qualidade e inspiração para te dar porque elas são boas naquilo. Tem autoridade moral no assunto. Então, o amparador, ele é um especialista, ele é alguém que já desenvolveu aquilo muitas vezes, certo? Por isso que várias pessoas, dependendo do que ela faz, dependendo da ação dela, ela pode ter vários amparadores. Tem gente que não tem nenhum. Ou que está numa fase de vida mais tranquila, né? Então está tudo mais ou menos assentado. Você não precisa de um amparador para ir com a sua família passear no bosque, e a pessoa não está fazendo mais nada na vida prática dela. Limpar a casa é algo muito digno, mas que também não precisa de inspiração elevada, é algo mecânico, é algo, sabe, básico. Então, cada um tem que observar como são as minhas conexões, quais são as minhas atitudes. E não precisa ninguém se desesperar. Se um criminoso amanhã quiser se renovar, quiser mudar, quiser sair do buraco que ele está, é só ele se abrir que o extrafísico, que as outras dimensões vão estar de braço aberto, vai chover inspiração, energia positiva, uma série de coisas para ajudar esses seres, essas pessoas a dar a volta por cima. Ok? Lembrando que quem se fecha, em geral,
É a própria pessoa, ou pela futilidade, pela ignorância e tudo mais. E alguns podem falar, mas espera aí, mas eu sou bem amparado, eu tenho um monte de ser de luz, porque a minha religião é tal. E é aí que muitas pessoas ficam chocadas, especialmente na experiência de quase morte, porque religião não tem nada a ver com isso. Ah, mas eu sou da igreja católica, ou eu sou budista, ou eu sou hinduísta. Ter amparador não é o que você acredita, não tem a ver com crença. Volto a dizer, tem a ver com a sua prática. A gente estima que 80% de quem morre fica perturbado na vida após a morte. Ou seja, boa parte dessas pessoas tinha uma crença em vida. Não é a crença que fez elas ficarem bem. Os 20%, em média, né? Os 20% em média que ficam bem, qual a religião deles? Depende. Tem gente ateu, tem gente materialista, tem gente que é cristão, tem gente que é muçulmano, tem de tudo. Porque não é a religião que vai dizer se ela vai ficar bem ou não. Eram as atitudes. Na vida dela, ela foi correta, se ela ajudou os outros, se ela fez algo sem esperar nada em troca, uma abnegação. Ó, vou te ajudar, fulano. Você não pode me dar nada em troca, mas eu faço aqui porque eu me sinto bem fazendo algo por você. É isso. E é isso que conta. Muitos, inclusive, ficam chocados quando eles olham que na quase morte, eles ficam, por exemplo, eles perguntam, mas o que você fez na sua vida em favor dos outros? O que você ajudou? E a pessoa vê que pequenos gestos eles valorizam. Gestos reais. Se você acredita em A, B ou C, para os seres de luz, para os seres mais evoluídos, isso é irrelevante. Eles não estão nem aí qual é a sua crença. Esse é um outro choque que é importante ser dito. Então, esqueça nesse sentido. Eu estou bem porque a minha crença é a da maioria, ou é popular, ou diz que é a verdadeira, diz que é a verdade absoluta. Preste atenção já nesse sentido, porque nem sempre a banda toca dessa forma, né? Então, assim, feita a devida introdução, uma introdução básica aqui sobre o que são os amparadores, como que eles são percebidos quando você de fato sai do corpo, é que são seres de fato equilibrados, positivos, bem-humorados e que são muito mais afinizados com a gente do que a maioria imagina, né? Claro, se uma pessoa está aqui para fazer uma tarefa gigante, talvez, em que ajude esses milhões de pessoas, tenha certeza que vai ter seres do mesmo patamar pelo trabalho, pela tarefa que ele precisa desempenhar aqui na vida humana. Então, tudo isso aí faz parte, tudo isso tem relação com a nossa evolução, com o crescimento evolutivo, espiritual de cada um. Agora, eu gostaria de entrar, então, já, né, Flávio, entrar aqui na parte dos itens para a gente identificar se é falso ou não. Agora, mas tem alguma pergunta, alguma coisa, antes de eu passar já para essa diferença entre o que é uma coisa da outra? Vamos trazer no final, depois que você derramar tudo no tapete, aí as perguntas vêm todas de uma vez. Legal. E você resume a fatura. Beleza. Então vai lá. Então eu vou passar aqui. Primeiro, eu preciso dizer que existe uma classificação para todo mundo entender, que é o ser de luz, o mentor, o guia, o amparador, numa ponta, e na outra ponta tem o que eu citei brevemente aqui, que é o ser assediador, ou obsessor, ou espírito doente, enfim, aquela pessoa que morre, falece e fica completamente perturbada, desequilibrada. Só que na vida, nada é 880. E na vida fora do corpo, na vida após a morte, também não é 880. Existe um ser intermediário que é chamado de guia cego. Eu sempre fazia aquela pergunta, alguém já viu um cego guiando outro cego? Mas a vida está tão louca que eu já vi alguns vídeos de um cego, veja, um cego, né, dando o braço ali, guiando um outro cego. Então, antigamente esse exemplo funcionava, hoje não funciona mais. Entretanto, o que é um guia cego? É alguém que está no intermediário. Ora ele pode ser amparador, ora ele pode ser assediador. E são esses que que a maioria nem faz ideia que existe, e que são os falsários, são os problemáticos que eu vou focar nessa nossa live de hoje. Por quê? Como vocês vão ver, o guia cego, ele pode até ser bem intencionado, mas ele não sabe como fazer.
ele não sabe como te guiar. Ele quer ajudar, mas ele mais atrapalha do que ajuda. E sim, existem seres dessa natureza. E por quê? Porque é o nível de maturidade deles. Na sua vida, já viu algum amigo, algum familiar, alguém que você conhece que é excelente numa área? Você vai ali, ela te ajuda em tudo. Aí você pergunta uma outra coisa para ela, naquela outra área ele é um zero à esquerda. Ou tem parentes que horas favorece um monte de gente, horas ela sacaneia, se vinga, é vingativa de outras. É o nível de maturidade. E lembrando, quando a gente perde o corpo, quando a gente morre, quando a gente descarta esse corpo biológico aqui, ninguém vira santo. Você é basicamente você mesmo. Um pouco mais expandido, um pouco melhorado, tendo algumas manifestações melhores, mas você ainda é você. E, portanto, as pessoas, não, após a morte, não vão para um extremo. Ou ela é um ser totalmente doente, ou ela é um ser totalmente evoluída que vai ajudar os outros. Não, ela continua sendo basicamente ela. Então, as manifestações dela, ora podem ser positivas, ora bem negativas. E esses guias cegos, eles são muito, mas muito confundidos com os mentores, amparadores ou seres de luz. Mas muito. Não é à toa que muitas pessoas falam, nossa, olha só, eu recebi uma mensagem lá do extrafísico, do astral, uma mensagem de alguém que não tem mais um corpo físico, que a pessoa valoriza aquilo como se fosse a coisa mais, assim, importante da Terra. E, na verdade, pode ser a mensagem de alguém que nem é bem intencionado, não é nada. Pode ser só alguém que quer tirar uma onda com ela, ou que quer botar um medo, tem de tudo. Então, não é porque a mensagem veio de outra dimensão que aquilo é necessariamente positivo. Pode ser péssimo, pode ser, assim, terrível. E a pessoa não faz ideia, porque já julga que é de um ser evoluído, de um ser de luz, ou de um amparador. Então, é preciso ter muita atenção para identificar essas atitudes aqui, de fato, são coerentes, coesas com seres que querem ajudar na minha evolução? Ou são com seres chamados guias cegos? Eles até parecem, mas não são. Ou eles querem ajudar, mas mais atrapalham do que ajudam. Entende? Então vamos fazer uma distinção. Eu trouxe aqui vários pontos para a gente avaliar uma coisa da outra. Porque é muito frustrante para uma pessoa descartar esse corpo, né? Morrer, dessomar, passar para outra dimensão, e de repente ela perceber que fala, poxa, aquele ser que eu achava que era o meu, né, meu grande amigo, meu grande protetor, na verdade é um zombeteiro, uma pessoa completamente desequilibrada, porque do outro lado você vai ver. Então, para não cair nessas armadilhas, vamos analisar aqui alguns pontos que são muito sérios a gente ver, tá? Então, primeiro ponto aqui. O guia cego, esse que parece amparador, ele é muito emocional. Veja, emocional. Todo ser de luz, todo ser que tem uma maturidade maior, ele fala e ele tem um equilíbrio emocional latente. É nítido, é óbvio. Então, quando você tem uma experiência com um ser, que ele se emociona, que ele chora, que ele, sabe, tem esses padrões que são mais emocionais, abra o olho. Isso não é para valer de amparador. O guia cego, por ainda estar muito conectado com a vida humana, por ter padrões ainda de comportamentos muito biológicos, muito mundanos, muito terrestres, ele se emociona com facilidade. Não quer dizer que seja negativo ele se emocionar, entendeu? Mas mostra que ele não tem um equilíbrio necessário. Por exemplo, tem alguns casos de quase morte que a pessoa, né, se vê fora do corpo, teve um acidente e tal, né, uma queda, uma parada cardíaca e tal, e de repente quando ela passa por um túnel de luz às vezes, mas quando ela encontra alguns seres, às vezes vem ex-parentes emocionados com ela, né, aquele avó, às vezes o pai ou a mãe que vem meio chorando, com aquela emoção toda, e tá tudo certo, é o modo como eles se manifestam, mas eles não são um ser de luz. E tanto que alguns, olha, ó, no meio dos meus parentes, aquelas pessoas que me amavam, de repente destacou um ser ali
que tinha mais sabedoria, que tinha mais poder, que irradiava uma energia muito positiva. Esse é o ser protetor. Então, olha que coisa forte de se dizer que muita gente menospreza. Muitas vezes o parente seu que falece e tenta te ajudar é um baita de um guia cego e atrapalha a família inteira. Entenda bem. Digamos que um pai de família, uma mãe zelosa ali pelos filhos, por todo mundo, de repente, de uma hora para outra, sem esperar, falece. Você tem de trânsito, sei lá, morreu. E ela se percebe na família dela. Ela, às vezes, até sabe que ela não tem mais um corpo, ninguém escuta ela não consegue se comunicar com ninguém. E aquela pessoa, por amor à família, quer ficar ali perto, vigiando, investigando, analisando. Fulano, está estudando direito? Quem é essa menina que está saindo com meu filho? É uma boa namorada? E fica fiscalizando como se tivesse um corpo humano. Mas essa pessoa não está mais aqui nessa dimensão. E toda tentativa de tentar cuidar, guiar, ajudar a sua família é nociva. Porque essa pessoa não tem... Então, se ela se emociona, ela fica ali tentando, tendo as reações instintivas de um familiar. E os familiares, mesmo inconscientemente, percebem a presença, sentem a energia daquela pessoa, vem às vezes o apego ainda, não consegue esquecer aquele indivíduo. Então, por incrível que pareça, parece uma coisa fria de se dizer, mas uma pessoa mais madura, quando ela descarta o corpo, quando ela morre, ela se distancia de toda a atmosfera terrestre, de quem ela ama, dos familiares, da família, do banco, da conta de crédito, né? Da conta corrente, de tudo. Todos os bens, ela fica longe de tudo. Ela vai seguir o caminho dela. E, obviamente, ela vai poder, eventualmente, voltar, a ajudar, a inspirar, se for o caso, se for ela a pessoa mais indicada. Mas ficar perto de familiar se vê nitidamente na saída do corpo. É uma atitude bem intencionada, mas de boa intenção o inferno tá cheio, né? Bem intencionada, mas ignorante vira um guia cego. Quer guiar a família, quer cuidar de todo mundo, não tem maturidade nenhuma, e vive emocionada. Olha para a família, chora, ou fica ali, né, querendo estar ali, falar com todo mundo e ninguém escuta. Então, sempre muita emoção. Essa emoção pode ser positiva, pode ser negativa, e exalta que aquele ser não tem maturidade e equilíbrio suficiente para trabalhar como um verdadeiro ser de luz. Entenderam? Então veja, o guia cego, ele não é de todo negativo. Muitas vezes ele é bem intencionado, mas não tem capacidade nenhuma de gerir as atitudes dele, né? Outra atitude aqui, que é própria do guia cego. Ele exige alguma coisa para te ajudar. Então, muitas vezes, você vê um ser desse que parece um ser de luz, mas ele fala, ó, tudo bem, mas se você me ajudar, eu quero um dinheiro, eu quero que você faça alguma coisa para mim. Não é de graça. Nada é assim, espontâneo. Sempre tem alguma coisa, você tem que dar. Sempre é uma barganha em algum sentido, né? Então, assim, isso é um processo que evidencia que aquele ser não é totalmente isento. Por que eu estou dizendo isso? Quando você sai do corpo e encontra um ser mais elevado, ele não fala assim, ó, Alexandre, é o seguinte, eu vou te ajudar, mas eu quero que você me dê algo em troca. Entendeu? Então, quando você faz isso, não adianta. Você está, de alguma forma, barganhando, trocando favores. E isso não é nem um pouco a característica desses seres de luz. Ele te ajuda de modo desinteressado, sem nenhum pagamento, sem nenhuma atitude, sem nem mesmo ter aplauso. Se ele puder, ele te ajuda sem você nem mesmo saber. Esse é o ser de luz, um parador para valer. O restante, que pede em troca, é guia cego, né? Outro ponto seríssimo aqui. O guia cego, ele tem um nível de ética duvidoso. O que é um nível de ética duvidoso? É quando você percebe que nas palavras, nas intenções, tem alguma coisa esquisita. Não está coerente. Um exemplo clássico do guia cego é o seguinte, ele fala assim, ó, ô fulano, é o seguinte, eu vou te ajudar, mas para te ajudar, eu vou acabar com aqueles 3 ali que estão no meio do teu caminho,
eu vou sacanear a vida deles para te ajudar. Veja, isso é atitude de amparador de jeito nenhum. Ele nunca vai desfavorecer alguém para te ajudar. Tem ser extrafísico que faz isso? Com certeza. Esses são os guias cegos. Então, por exemplo, digamos que, olha o exemplo comum na sociedade. A pessoa às vezes separa, né? O casal se separa, aí a mulher fala assim, ó, quero que esse cara volte para mim. Ó, mas a pessoa não gosta mais de você, não interessa, eu quero que ele volte para mim. Então, quando a pessoa força a barra e um ser extrafísico fala, não, tá aí, vou fazer ele voltar para você. Vou atrapalhar o relacionamento dele agora, vou ferrar com tudo e vou manobrar, vou manipular ele para que ele volte a ter uma relação contigo. Isso aqui é cego. Total. Respeito ao livre-arbítrio? Zero. Atrapalhar a vida do outro para favorecer quem você gosta ou de alguma forma quem você quer, entre aspas, ajudar? Isso é nível de ética, não é nem duvidoso, é meio que óbvio. Para algumas pessoas, elas nem ligam uma coisa com a outra. Ela segue a vida tendo esse tipo de atitude e acha que tá tudo certo. E não tá. Se você já tem esse tipo de função de querer que um ser extrafísico force a barra para você, force a barra para que alguma coisa aconteça, essa relação já acabou. Daí para frente, tudo que for é saldo negativo. Nunca vai dar certo algo que tem esse tipo de padrão, sabe? Então é importante entender que também muitos guias cegos, muitos falsos mentores, eles são guiados também pelos nossos interesses mesquinhos, egocêntricos, autocentrados apenas nos desejos e não no respeito à individualidade alheia. Então, esse ponto ele é muito sério, porque o que define, uma das coisas óbvias é o nível de ética. Um amparador, um mentor, ele nunca vai fazer algo que afete negativamente outras pessoas. Por isso que se diz que eles intercedem a nosso favor, eles não interferem na nossa vida. Quem interfere na vida, nas relações, nas profissões, quem interfere ou tenta interferir aqui na vida humana é guia cego, obsessor, assediador. O amparador, ele intercede. O que é interceder? Em alguns momentos ele dá a dica para você, ó, faz isso daqui, isso aqui vai ser bom. Mas se você não fizer, ele não vai te ofender, ele não vai brigar com você não vai ter medo dele. Ele respeita profundamente o seu livre-arbítrio. Profundamente. Se você fala, ó, algum ser extrafísico mandou fazer algo, eu sei que se eu não fizer eu tô enrascado. Isso não é um amparador. Isso não é ser de luz. Mas longe disso. Por isso que eles têm uma noção de ética muito profunda. E eles não querem criar prisão kármica com ninguém. Porque quando você interfere na vida do outro, quando você bagunça a existência das pessoas, você cria débitos que karmicamente uma hora ou outra você vai ter que pagar, você vai ter que colher. E por eles estarem mais lúcidos, mais expandidos, mais equilibrados, eles não vão e não querem interferir na nossa vida para criar qualquer tipo de problema para eles próprios, porque eles têm noção disso. Portanto, o nível de ética define também o nível de uma consciência. Quanto mais evoluído for um ser, mais ético ele vai ser nas suas ações e manifestações. Entende? Então, se o seu, entre aspas, protetor, o ser de luz, tá com umas ideias esquisitas, tá querendo te ajudar de um jeito meio torto, quer atingir alguém para te favorecer, não é amparador. É um ser que até tenta, faz força, mas o nível de ética dele impede que ele tenha atitudes mais positivas, né? Outro item aqui, muito importante, é que o guia cego, ou esse ser que parece amparador, é que ele gosta de coisas mais primitivas. O que é coisa mais primitiva? Ele tem certo prazer por cigarro, bebida, certas áreas da sexualidade,
né? Alguns adoram rituais com sangue, né? Quando você está ligado ainda a essas coisas que são muito chão, são muito terrestres, muito primitivas ainda, também evidencia que ele não tem um nível, muitas vezes, de manifestação mais aguçado. Veja, quando nós nos desligamos do corpo, a gente não tem mais necessidade de alimentação, nem vontade de beber, né? Até porque um ser mais graduado aqui na vida humana nem perdeu tempo com isso, né? Ele não se destruiu dessa forma. Então, questão de drogadição, nem pensar. Ele não sente falta de vícios ou da parte mais carnal da nossa existência. Ele já desligou de tudo isso. Literalmente é um ser que exala paz, equilíbrio. Veja, o ser de luz ou o amparador, ele é um ser anticonflitivo. O que é ser anticonflitivo? Ele não tem mais dentro de si carências, necessidades, desejos. Então, se um ser que faleceu tem desejo por algo humano, ele ainda não está nessa condição de equilíbrio maior. Significa que ele é um ser doente? Não sei, tem que avaliar o caso. Tem seres que às vezes se manifestam parecendo que têm uma necessidade para que os outros aceitem ele, ou para ajudar numa tarefa específica. Isso pode acontecer. De um ser que é bem mais evoluído, ficar com uma aparência mais modesta, uma aparência até meio grotesca, porque ele quer se acoplar com alguém de um nível, às vezes, que está naquele processo. Isso até pode acontecer, mas é mais a exceção. Todo ser que morre ou que descarta o corpo e fica muito preso, ligado a questões físicas, ainda não tem um nível de qualificação maior. Pelo contrário, quando você sai do corpo, quando você tem experiência de quase morte, e você encontra seres evoluídos, e a pessoa fala, nossa, esse ser aqui parece quase transcendeu as questões básicas nossas. Ele já está num outro patamar que ele se manifesta com um nível de paz, ou com um nível de anticonflito tão grande, que nada do que é um problema, nada que seja uma carência, nada que seja uma necessidade para mim, afeta mais esse ser. Ele não pede, não tem mais nenhuma noção, intenção em relação a isso, entende? Então, esse é um ponto aí muito sério para ser levado em conta. Outra questão aqui. O guia cego, em geral, ele tem sabedoria limitada. O que é ter uma sabedoria limitada? Ele parece ser sábio a primeira vez, talvez no primeiro momento, no primeiro encontro. Entretanto, você começa a ver que certas respostas não são satisfatórias. Tem áreas que ele não conhece, ele não tem dificuldade de se expressar. Especialmente aquelas áreas onde são o foco dos amparadores, que é o quê? Ajudar os outros, fazer algo de bem para as outras pessoas, esclarecer, trazer informação, trazer técnica, trazer boas energias. Então, aquela pessoa descartou o corpo, não sabe nada de energia, mal doa energia, não tem noção disso, então você faz perguntas sobre coisas que são óbvias para uma consciência que está evoluindo, que se importa com a evolução ali, e ela não tem noção, nunca ouviu falar. Ou seja, quando essa pessoa tem esse ser, tem uma ignorância mais óbvia, ou certos conhecimentos limitados, isso mostra que está precisando, né, ter um pouco mais de equilíbrio, um pouco mais de gabarito ali. Agora, é claro, se eu sair do corpo e perguntar para um amparador, como é que eu troco o carburador de um Fiat, não sei, 84? Pode ser que uma coisa específica não interessa para ele. Agora, se eu perguntar algo específico sobre mim, sobre a minha vida passada, ou sobre a pessoa que eu quero ajudar, geralmente a resposta vem muito de forma rápida, de forma muito assertiva, cirúrgica, pontual para te ajudar naquele processo, sabe? E quando a pessoa vacila, não sei, não entendo, ou é meio superficial, abre o olho. Amparador é geralmente alguém muito bem instruído, gabaritado nos conhecimentos, nos conteúdos, na informação que ele tem para passar para você. E isso é um ponto, assim, muito positivo que eles têm, né?
Outro ponto aqui também que é importante. Eu vou falando aqui, Flávio, porque eu tenho realmente muitos pontos, tá? Se tiver alguma coisa aí, você me fala, mas eu vou falando aqui enquanto isso, tá? Completa a água do seu radiador e continue contando tudo para nós, por favor. E olha, você que está na nossa audiência, muito obrigado pela sua presença, pela sua companhia. Não vai te custar nada e vai ajudar bastante se você clicar nesse like, nesse gostei, para essa live ser impulsionada, recomendada ainda mais na plataforma. Conto com seu apoio. Continue. Inclusive, Superchat também ajuda no impulsionamento. Quem puder dar algum aí, a gente agradece bastante, né? Isso aí. E, bom, próximo item que eu vou falar é que certos amparadores podem, ou melhor dizendo, certos guias cegos podem ajudar ou te atrapalhar, dependendo da circunstância. Então, tem aquela família, por exemplo, que às vezes é guiada por um certo ser, um grupo de seres. Só que em determinados momentos, aquilo que é orientado, aquilo que é sugerido, desculpa, caso tenha alguém ali que seja um sensitivo, um parapsíquico, que se comunique, ou que tenha acesso a esses seres, de repente vê que tudo que eles falam dá tudo certo, é bom para todo mundo, de repente tem horas que dá tudo errado. Aqui, não foi intenção, mas atrapalhou, piorou. Então, assim, quem de alguma forma está te ajudando, se é um amparador genuíno, o nível de erro ou de perturbação que vai dar na sua vida é mínimo. Mínimo. Porque também não dá para dizer que é impossível, porque acontece. Né? A vida humana ela é complicada. Às vezes eles dão uma informação para você que lá na frente muda, ou que tem alguma coisa que precisa mudar uma rota, aquela informação venceu. Isso acontece. Agora, quando geralmente atrapalha a sua vida, quando aquele episódio, aquela fase, aquela questão termina, e você vê que mais atrapalharam do que ajudaram, pode ser interferência de guia cego. Quando você está bem amparado, quando você está bem ajudado, bem guiado pelas outras dimensões, os frutos geralmente são muito positivos. Não é uma coisa assim meio a meio, o extrafísico me ajudou, metade das coisas deram certo, outra metade lascou com a minha vida, lascou com o meu, sei lá, com a minha profissão, com o meu relacionamento. Não lasca nada, não tem problema nenhum. Então, outra coisa, até pessoas têm uma ideia errada que assim, o amparador, isso é importante dizer, tá? Uma coisa até foi um insight que eu lembrei aqui agora, é que eles não ficam o tempo todo com a gente. Eles não são o tipo de babá, alguém que fica do nosso lado junto conosco o tempo todo. Não funciona assim. Tem vezes que você sai do corpo, por exemplo, e você percebe que você está sozinho na tua casa. Não tem nenhum ser extrafísico na tua casa ou no teu quarto. E é normal. Geralmente os amparadores chegam perto da gente por necessidade. Ou porque você está precisando de alguma ajuda, ou porque alguém está precisando de ajuda, e eles contam com você ou de alguma forma te utilizam, né, eticamente para ajudar outras pessoas. Por exemplo, eu faço um trabalho de energização diária para ajudar pessoas. Inclusive, quem quiser receber energização, só escrever o nome completo e o endereço, motivo opcional, mas se quiser, coloca lá no e-mail, contato@dimensãomental@gmail.com. Todo dia eu faço uma energização para as pessoas que pedem esse auxílio. Até pessoas já faleceram, pode colocar o nome, coloca a cidade onde ela morou e tal. Enfim, todo mundo recebe uma energização. E mesmo pessoas que não pediram, esses seres de luz, esses amparadores, pegam pessoas necessitadas e trazem lá no meu quarto quando eu estou energizando junto com eles. Então, o trabalho de ajuda através das energias. Tem gente ali que desperta, sabe que acabou de, né, que morreu. Tem gente que é encaminhado porque está muito doente. Tem tudo que é natureza, tudo que é problema humano aparece. É impressionante. Então, nessa energização, por exemplo, o amparador, muitas vezes, ele, fora da hora da energização que eu faço, chamada TENEPS, tem momentos que durante o dia o amparador percebe a presença dele. O amparador está aqui agora, mas por que ele está aqui? Ele não veio dar um tapinha nas costas e falar, tudo bem, Alexandre, tá bonito o dia, né? Não. Quando ele aparece é porque alguém ali tá precisando de ajuda, ou eles trazem um ser extrafísico doente para ficar perto de mim, para minha energia restaurar ele. Tem
Mas eles só aparecem, em geral, quando tem alguma atividade. Porque pensa, digamos que você, né, passou para o outro lado, morreu. Você vai querer ficar 24 horas com uma pessoa, vendo ela dormir, vendo ela escovar, vendo ela, sei lá, vendo ela assistindo TV? Você tem mais o que fazer. A vida após a morte ele é muito mais ativa e útil que as pessoas imaginam. Você não vai perder tempo vendo uma vida, sabe, cotidiana, usual de uma pessoa. Não faz sentido nenhum. E a própria prática mostra isso, que você sai do corpo, você não está amparado e resguardado o tempo todo. Quando precisa, eventualmente, eles vêm, ou eles pedem ajuda, eles te ajudam. É assim que a coisa funciona, tá? Então, eu não acho que você vai ter ali um vigilante ininterrupto. Não. Ter amparador é ter alguém que trabalha ombro a ombro com você em tarefas fraternais, em tarefas com propósitos que vão te engrandecer e especialmente engrandecer e auxiliar outras pessoas, tá? Então, é importante dizer isso para não confundir, achar que você vai ter ali um babá extrafísico 24 horas. A prática não mostra que de fato não é assim, tá? Outro ponto aqui também. O guia cego, em geral, ele adota uma postura de guru, como se ele fosse alguém, um ser especial, um ungido. Então você sai do corpo, tá ele lá. Ele quer se mostrar como sendo alguém mais especial que você ou que outras pessoas. Isso aí tem de monte, entendeu? Então a pessoa ela já está numa posição de lótus, né, toda. Porque assim, o ser de luz, o amparador, ele não está preocupado se você acha ele bonito ou não, ou se ele quer que você reverencie. Esse é outro ponto. Nenhum ser de luz quer que você adore ele, que você fique, sabe, pedindo, chamando por ele. Não, ele tem um jeito dele. Tem um amparador que é vestido, a aparência dele é de terno e gravata. Tem um amparador que é camiseta branca. Tem um amparador que é túnica. Tem um amparador que, às vezes, a parte cultural dele, ele pode morrer e ficar com aquela cultura ainda. Né? Tem um amparador que é indígena. Isso tem. Tá? O visual deles muda muito. É praticamente irrelevante. Mas o fato é, quando ele tem uma postura de que ele se coloca acima de você, abre o olho. Geralmente pode ser guia cego querendo te ludibriar ou até sugar, vampirizar a tua energia. Muitas pessoas ficam chocadas quando saem do corpo, quando tem uma EQM, por exemplo, e o amparador, às vezes, naquele momento grave lá que ela passou, mas que agora já resolveu, ele faz uma piadinha. Veja, não tá tirando um sarro, não tá humilhando. Ele é bem-humorado, faz graça, é como um amigo profundamente conectado com você. Então ele não vende a imagem de que ele é superior e você é um medíocre que tem que, sabe, se curvar a ele. E isso é postura de guia cego. E assim, eu já vi casos, por exemplo, de um ser que ou ele foi um bispo muito importante, ou até mesmo um papa, talvez, mas aquele ser fora do corpo, ele se apresentava com aquelas roupas todas exóticas, ou de um bispo antigo, ou de um papa antigo, e aquela multidão, aquele monte de seres seguindo ele sendo tratado como um rei, e mandando e ordenando em todo mundo. Gente, amparador não faz isso. Ele não faz isso, faz aquilo, sabe? Ele não é o rei que tem que ser servido, não. Ele é um amigo que está em prol da evolução. Então há uma diferença abissal em seres assim. E detalhe, esses seres que seguiam esse ser papal, esse bispo antigo, o veneravam, porque não tem a criticidade de entender. Vai, peraí, por que ele está mandando? Por que ele tem uma atitude de soberba ou de. Não é nem de liderança, ele, de fato, ele é o que manda na parada. E ai de quem não obedecer. Aí que entra a ameaça, o medo, que não são posturas de amparadores. Entende? Então, assim, isso é importante se pensar e refletir, porque isso é muito sério. Quem deseja adoração, quem deseja se passar por alguém superior, geralmente aqueles que são justamente o contrário, o avesso dessa imagem que eles querem vender. O amparador não está nem aí para ter uma imagem bonita ou para se exibir, para ser alguém, né, de ostentação da própria aparência, né? Outro ponto seríssimo aqui, então já no que eu falei, e vale a pena reforçar.
Os amparadores respeitam profundamente nosso livre-arbítrio. Profundamente. A nossa independência é muito valorizada. Então, a figura desse ser de luz geralmente é de um técnico. Sabe no futebol tem um técnico? Ou num esporte que tem alguém que coordena, que orienta, mas é alguém que não entra em campo? Imagina se o time da pessoa está perdendo, o técnico entra no campo e fala, daqui, deixa eu chutar essa bola e fazer um gol aqui. Vou mostrar como é que se faz. O técnico não vai entrar em campo e fazer o gol pelas pessoas, pelo time dele. Ele pode orientar, mas quem tem que chutar é as pessoas. Agora, quando tem um ser que fala, você não vai fazer, então eu vou fazer. Então sai da frente que eu... Não. Esse respeito ao nosso livre-arbítrio, ele é profundo. Por exemplo, tem alguém que quer tirar a própria vida. Sei lá, surtou, tá doido, tá desequilibrado e fala, quer saber, eu vou acabar com tudo. Os amparadores vão deixar... Não, eles podem até inspirar, jogar ideias, informações. Olha, fulano, essa atitude vai dar muito sofrimento. Você sabe que não é certo. Pode jogar várias ideias. Mas a decisão é da pessoa. Tanto que muita gente faz essa besteira. E eles podem olhar com tristeza, com certo, entre aspas, sofrimento, no sentido de ver a atitude completamente equivocada. Mas a pessoa faz. Eles não vão se materializar ali, né, dar um soco na cara da pessoa, fazer ela ficar desacordada, para quem sabe no outro dia ela não cometer a besteira. Não vai fazer isso. Ou fazer uma aparição e falar, fulano, está proibido de te fazer isso. Eles respeitam mesmo as atitudes mais imaturas, desequilibradas, autodestrutivas que uma pessoa pode ter. Então, há um livre-arbítrio. O livre-arbítrio, ele reina. Por isso que é importante dizer, eles inspiram, eles orientam, eles não mandam em você, tá? Quem manda, quem usa você como cavalo, não respeita a tua independência. Ele tá forçando a barra sempre, tá? Outro ponto que também é importante se dizer, que os amparadores, para valer, eles são universalistas. O que é isso? Eles ajudam quem está precisando. Então, digamos que uma pessoa seja um protestante e está precisando de ajuda. O amparador, ele vai ajudar aquela pessoa. Mas, de repente, o ateu, materialista, está lá precisando de ajuda, ele vai ajudar. Aí alguém que é lá da Umbanda está precisando de apoio, ele vai lá e ajuda. Isso parece uma coisa óbvia, mas não é. Aqui na vida também tem assim, entende que é maçom que só ajuda maçom, né? Se não for maçom, o cara pode estar morrendo ali que ele não levanta uma palha para ajudar aquela pessoa. Só ajuda os seus próprios, seus pares. Não, eu sou católico, mas você quer que eu ajude ali aquele muçulmano? Eu não. Aquele cara ali né? Não tem nada a ver comigo, pensa diferente, tem outro Deus, tem um outro ser que ele acredita. E você vê que muitas pessoas, tanto em experiências fora do corpo, quanto na vida após a morte, elas agem assim. Então elas morrem e só querem ajudar quem é daquela doutrina, quem é daquela religião, quem é daquele segmento. Inclusive defendem radicalmente aquela linha. Ah, eu fui espírita, então vou ajudar quem é espírita. Os outros, tô nem aí. Ah, mas olha só, fulano, tem alguém precisando de ajuda ali que não é da tua crença. Não me interessa, não quero saber. Uma vez o professor Valdo Vieira contou um caso que os amparadores tiraram ele e, se não me engano, mais 2 pessoas para fazer tarefas de auxílio para pessoas que estavam precisando. E em vários locais que esses amparadores foram para doar energia, para inspirar os seres que estavam ali desequilibrados, quando eles forem entrar num terreiro, um deles falou, opa, aqui é um terreiro, aqui eu não entro não. Esse pessoal aqui eu não ajudo. Olha só a cabeça. E voltou pro corpo e não ajudou. Tem muita gente que é assim, o quê? Eu? Sei lá, minha religião tem uma religião tal, você quer que eu saia do corpo e vá fazer tarefa assistencial fora do corpo num centro espírita ou um templo maçônico, enfim, num templo budista? Não. Isso aqui não é a minha linha, não vou ajudar. Então, isso é um ponto seríssimo. Você sai do corpo, você tem um contato com o ser extrafísico, ele defende radicalmente uma linha, ou ele não ajuda seres que não tiverem o mesmo princípio, as mesmas ideias dele, isso é clássico de guia cego.
Vai vir um amparador para valer. Gente, ele ajuda quem for. Não interessa se a pessoa acredita no Power Ranger, não interessa se ela acredita em Papai Noel, não interessa se ela tem o partido político A, B ou C, não interessa se ela torce pro Corinthians, né? Que às vezes é um erro crasso na evolução torcer pro Corinthians, né? Então, assim, brincadeiras à parte, não importa as atitudes que você tenha, os gostos, preferências pessoais. Tá precisando de ajuda, eles vão ajudar. Naquele ponto específico. Tá? Não é virar amparador dos outros, mas ele vai ajudar. Eles ajudam quem precisa. Isso eu acho um ponto fantástico. Infelizmente, muitas pessoas não têm, né? Talvez muito do que estamos escutando não tem essa postura, né? De falar o que não. Aqui no meu quarto, na minha casa, não entra ser de tal ideologia ou de tal religiosidade, né? O que é um grande problema. Porque ajudar só aqueles que pensam igual a gente é fácil, né? Aliás, até remete para o aplauso, para o agradecimento, mas não para aquilo que de fato é prioritário, né? Outro ponto aqui também. O guia cego, geralmente, ele fala pela boca. Parece uma coisa sutil, mas até meio boba, mas não. Muitas pessoas saem do corpo ou têm algum contato com o ser extrafísico, ele, quando você olha para ele fala mexendo os lábios. Isso mostra que o nível dele é baixo, é mais para o nível de guia cego, não é de amparador nem ser de luz. Porque quem de fato tem um nível de equilíbrio maior, tudo é telepático, tudo é pela cabeça, tudo é mente a mente. Então, se você fala que alguém é seu amparador, mas no seu sonho lúcido, na sua saída do corpo, ou no contato que você tem, ele sempre fala pela boca, ele sempre caminha, ele sempre está precisando de alguma coisa, tem que estar com fome, não é um amparador, entendeu? Tem, inclusive, vários distritos fora do corpo, né? Essas comunidades mais doentias, que eles correm, desesperados, sai correndo. Quer dizer, tá muito físico. Não é um amparador, ele volita, ele voa, ele se comunica mente a mente. Ele não tem esse desequilíbrio emocional que eu falei aqui no início, né? Enfim, agora, o outro lá, tá falando pela boca, tem postura de guru, quer ser bajulado, né? Quer aplauso, quer o seu reconhecimento. Tudo é característica de guia cego, né? Outra coisa, um outro ponto também que é legal de falar, eu já estou quase encerrando aqui os pontos, mas eu vou falar alguns que são prioritários, tá? Um deles é que a pessoa muitas vezes se sente dono daquele que ele ajuda. Não, isso aqui é território meu, essa pessoa aqui é minha, né? E isso parece bobo, mas não é. O amparador nunca tem sentimento de posse ou de apego por ninguém. Ninguém. Quem tem esse tipo de postura de achar que o fulano é dele, tudo guia cego. O amparador, ó, porque, por exemplo, tem gente, ele não falou aqui, mas tem gente que perde amparador, tem gente que também tem amparador que é trocado. Eu, por exemplo, quando eu comecei a fazer essa energização, que eu faço que é diária, não recomendo ninguém a fazer, tá? Faça pedido, mas não faça a energização no mesmo horário, no mesmo dia, isso é furada. Tem que ter um preparamento para isso, mas quando eu comecei a fazer essa técnica, eu pensei, levei anos me preparando para começar a fazer, eu tinha um amparador, eu tinha um ser de luz. Depois de alguns anos trocou. Seja lá por qual razão. Ou aquele amparador veio renascer, ou mudou de função, ou graduou, sei lá. Mas ele veio, se despediu, assumiu outra pessoa. Isso acontece muitas vezes. Você tem não quer dizer que o amparador vai ser a sua vida inteira o mesmo. Você pode trocar, dependendo da tarefa, dependendo que às vezes você melhorou e que você merece uma pessoa melhor. Isso acontece também. Tem gente que perde, né? Começa a ter muita arrogância, muito orgulho, começa a ser muito mesquinho, começa a cair naqueles seus defeitos que ele sabia que não podia cair, mas de repente começa a derrapar, perde amparador. Agora, essa postura de ser dono de alguém, não, isso aqui é território meu. Não, ninguém é de ninguém, meu amigo. Quem tem postura assim é geralmente guia cego, tá? E assim, em geral, o guia cego ele quer doutrinar o outro. Ele quer que a verdade deles seja igual a dos outros. Por isso que os amparadores, para valer, eles vão atender as nossas necessidades, mas sem querer convencer, sem ser repetitivo, sem forçar a barra, sabe? Então, convencimento, doutrinação, inculcação de ideias não é compatível com os amparadores. Os amparadores, eles querem
atender as necessidades evolutivas dos assistidos. Eles querem ajudar de acordo com o que o outro está precisando. Não daquilo, aquela verdade absoluta que ele vai obrigar o outro a aceitar e forçar a barra nesse sentido. Então,